Vocês estão vendo a tela compartilhada aí, pessoal? Sim, professor. Beleza, então vamos lá. Então, pessoal, vamos dar prosseguimento aí no nosso ciclo, né, de palestras sobre as propostas de cuidado integral, né? A gente viu lá na semana passada, né, que a gente começa de um nível mais individual, né, abordagem individual, que são as propostas de cuidado integral 1, né? De como que a gente considera o indivíduo, né, como parte importante, a parte mais importante da nossa consulta, né, muito mais do que a doença, né, mas a pessoa, né, o doente que procura, né, por atendimento, né, e eu mostrei para vocês um pouco do método clínico centrado na pessoa, né, como que a gente, os componentes dele, né, como que a gente faz essa abordagem individual, né, e qual que é a diferença, né, dele do método para o método convencional. Hoje, nós vamos ampliar um pouquinho a nossa lente, né, de abordagem do nosso paciente. Nós vamos agora trabalhar um pouquinho o contexto familiar, né? Eu quero trazer para vocês, particularmente, assim, eu acredito que seja dentre as propostas de cuidado integral aí, né, de individual, familiar, comunitária e até de espiritualidade, eu acho que a abordagem familiar é mais desafiadora, né, porque realmente envolve outras pessoas que estão implicadas aí nessa dinâmica de saúde, do processo de saúde e doença, né. Tem situações que a gente vai levantar, que é difícil a gente intervir, né? Então, assim, mas o objetivo aqui é que vocês, assim, pelo menos tenham essa sensibilidade para enxergar a família, né, do paciente, e entender que essa família, ela pode ser ali, ela pode fazer parte também, clinicamente, né, de algumas situações clínicas que o paciente passa, né, que a gente atende, tá? Então, a gente vai falar hoje sobre abordagem familiar, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar trabalhando com um caso clínico, tá? Um casinho clínico aí de saúde mental infantil, tá? Então, que é um assunto saúde mental infantil é um campo muito fértil para trabalhar a abordagem familiar, tá? Então, vamos lá. Paciente JLT, 8 anos de idade, trazido ao OBS pelos genitores. Segundo os pais, vem apresentando problemas na escola. A mãe relata que seu filho vem recebendo muitas reclamações de professoras na escola, pois ele não se concentra, responde de forma agressiva, briga e importuna os colegas, chegando até a mordê-los. Em casa, ainda, segundo a mãe, o comportamento do menino é péssimo. Eu até parei de trabalhar, doutor, para ficar cuidando dele, mas ele é ingrato, não reconhece. O pai, apoiado no argumento de chegar cansado do trabalho todos os dias, utiliza o critério da menor tolerância e aplica o que ele chama de corretivo que aprendi com meu próprio pai. Dá-lhe tapas e coloca de castigo com frequência. Os pais, né, eles vieram com o objetivo, né, na consulta, né, vieram à consulta com o objetivo de saber se o filho tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, pois assim suspeitam os professores, né. O pai diz: estou querendo saber se o que o meu filho tem é este tal de déficit de atenção e hiperatividade, doutor, e se tem algum remédio para isso, né. Ao exame físico, praticamente sem alterações, né, meninos, o exame físico sem alterações. Ao exame do estado mental ali, né, percebe-se uma criança com atitude desconfiada, mas calma, né, sentado em toda consulta, normoprosexia, né, o que é normoprosexia, né, vocês lembram lá da saúde mental, né, normoprosexia é a atenção, normotenacidade da normotenacidade, a atenção está preservada, tá? Ou seja, sem distraibilidade, né? Que a distraibilidade é um achado no exame de estado mental muito característico do déficit de atenção e hiperatividade. Essa criança não estava apresentando isso, né? Humor eutímico com afeto congruente, ou seja, não tinha ali nenhuma expressão de humor triste, de humor deprimido ou qualquer outro tipo de alteração de humor, tá? Pensamento, discurso organizado, né? Porque é importante saber isso, porque não tá psicótico, né? Então, pensamento organizado, né? Senso-percepção íntegra, né? Ou seja,
outro achado que a gente tem que entender. De repente está abrindo um quadro de uma psicose, mas, enfim, pensamento e senso-percepção estão íntegras, né? E a gente pergunta, né? Será que, de fato, essa criança tem TDAH, né? Assim, o que essa criança tem, né? Será que a gente já fecha o diagnóstico de TDAH? Tão fácil, tão mais simples. É TDAH, pai. Vamos entrar com Ritalina para essa criança melhorar. Mas será que é isso, né? Enfim, será que não cabe a gente entrar em alguns aspectos aí do ambiente familiar? O que está acontecendo nessa família, né? Então a gente vai ver que principalmente a criança, ela é muito sensível, né, ao que acontece na família, né? Então a gente vai ver ao longo da aula, lá no finalzinho da aula, o que estava acontecendo na verdade com a família Torres, tá? E como que a gente pode fazer uma abordagem familiar aqui, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai trabalhar hoje, pessoal? Então o conceito de família, né? Um conceito clínico de família, né? Então o que para nós ali, enquanto médicos atuantes da atenção primária, o que a gente entende como família, como que isso pode implicar na saúde do nosso paciente, tipologia familiar, quais são os tipos de família, né? Formas de influência da família sobre a saúde individual, né? O quanto, como e o quanto a família, o contexto, o ambiente familiar pode influenciar a saúde de uma pessoa, né? A abordagem familiar em si, né? Importância, objetivos, indicações e contraindicações, tá? Existem contraindicações para abordagem familiar, tá? Existem situações delicadas que você já não vai entrar, né? Você não vai dar uma de corajoso para poder, né? Então a gente vai explicar isso. Níveis de envolvimento em intervenções familiares, tá? Ferramentas de abordagem familiar, isso aqui você já conhece um pouquinho, né? Desde lá do primeiro semestre, né? Genograma, eu vou passar um pouquinho, tá? Não vou me aprofundar muito, vocês já sabem disso, vocês já praticaram, né? Genograma, Ecomapa, ciclo de vida familiar, Practice, Apgar familiar, FIRO, né? Então, são as ferramentas de abordagem familiar que a gente mais utiliza, né? E chegando aí uma conclusão, tá bom? Então, é isso que a gente vai abordar hoje, tá, pessoal? A começar aí por conceito de família, né? O que a gente entende aí por família, né, pessoal? Então, essa dimensão, né, que quando ela fica saudável, né, uma dimensão tão agradável, uma dimensão tão, né, bacana, né, mas, né, que pode se tornar tóxica também para a pessoa, né, então, e que influencia muito, pessoal, sobre a nossa saúde, né, a gente sabe muito bem disso, né. Então, o que é a família, né? É um grupo de pessoas que convivem, têm laços intensos e prolongados de proximidade e compartilham um sentimento de identidade e sensos de pertencimento e conexão, que influenciarão de alguma forma suas vidas, né? Então, aqui a gente já consegue identificar algumas palavras-chave de família, né? Grupo, laços intensos de proximidade, né? Identidade, senso de pertencimento e conexão, né? Então, a gente já começa a identificar algumas palavras-chave, alguns fatores que, de alguma forma, implicam sobre a saúde do indivíduo. Minuchin, né, o Minuchin, né, que é um grande estudioso aí de abordagem familiar, ele descreve família como um grupo social natural composto de pessoas que, interligadas por laços emocionais e consanguíneos, compartilham uma história em comum, tá? Então, histórias compartilhadas em comum, né? Interessante aqui que já entra o conceito de família, família existe o laço de consanguinidade, mas também laços emocionais. Muitas vezes não é o filho biológico, muitas vezes não é aquele parente biológico, mas você acha que é aquela pessoa da família. Então, laços emocionais antes dos consanguíneos, né? Então, a gente já começa a entender por aí, né, uma importância afetiva da família, né? E é um conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco, por dependência doméstica ou normas de convivência que residem no mesmo domicílio, tá? Segundo o Ministério da Saúde. Então, aspectos fundamentais aí da família, né? Então, a gente pode, né? Existem aspectos interessantes, fundamentais aí dentro de uma família que, de alguma forma, influenciam a saúde da pessoa. Então, é um grupo com laços de proximidade, parentesco e consanguinidade,
né? Então entra a questão aí da história familiar, né? Por ter parentesco e consanguinidade, uma das formas de influência da família sobre a saúde da pessoa, que é o que a gente aprende muito, né, ao longo dos 6 anos, que é tal da história familiar, né, dos padrões de herança herdáveis, né, da genética, né, então parentesco e consanguinidade, vínculos afetivos, identidade e pertencimento, interdependência, né, domicílio, história em comum, hábitos de vida compartilhados e regras de conduta, né, muitas vezes implícitas, né, não tem, lá provavelmente na sua família não tem lá uma lista lá dos horários que tem que comer, dormir, que tem que fazer, não sei o que, não, implicitamente tem regras de conduta dentro da sua casa, né, muitas vezes impostas pelos pais, né, enfim, e família, então família envolve tudo isso, tá, pessoal? Então, cada aspecto desse, quando está adoecido, tá, quando não está bacana, quando existe uma disfunção ali, pode influenciar, sim, a saúde de uma pessoa, tá? Se alguém discorda aí, tá, já pode se manifestar, né? Então, com certeza, se uma pessoa que não tem um vínculo afetivo bacana com o pai ou com a mãe, né, é complicado. Uma pessoa que acha que seu domicílio não está sendo um ambiente de paz, está sendo um ambiente lá conturbado, é complicado, né? Hábitos de vida compartilhados, né? Então, estilos de vida, alimentação, dieta, atividade física, né? Então, tudo isso não é a pessoa, é a família, né? Muitas vezes são os hábitos daquela família. Por isso que é importante, quando a gente vai trabalhar doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, não adianta nada, gente, a gente falar lá para a pessoa que ela não tem que comer açúcar, que ela tem que diminuir o consumo de sal, se ela chega na casa dela, o marido, a esposa, o filho está comendo aquele cheeseburger, está comendo, né, todo dia está comendo bolo, né? Enfim, será que não é interessante fazer uma abordagem familiar, né, e falar, ó, né, então vamos os hábitos de vida né, estão influenciando sobre a saúde, né? Agora é de fulano, mais para frente pode ser de vocês também, né? Então, os hábitos de vida compartilhados também são muito importantes, tá? Também, dentro do conceito de família, tá? É um sistema aberto, dinâmico e complexo, cujos membros pertencem ao mesmo contexto social compartilhado, lugar do reconhecimento da diferença do aprendizado quanto ao unir-se e separar-se e sede das primeiras trocas afetivo-emocionais da construção da identidade, né? Tem autores que falam que a família é o primeiro laboratório afetivo, né? Então a gente cria ali, a personalidade começa a ser moldada na família, né? Então a forma como a gente vai se expressar, como a gente vai reagir emocionalmente, cognitivamente, diante dos estressores, diante do que acontece na vida, muito disso influenciado pela família, pela presença ou pela ausência de família, né? Então, por isso que é importante aí ter essa base, né, chamada família, né? Então, unidade base para o treinamento social, primeiras e básicas lições e aprendizados de como, então é na família que a gente aprende primeiramente como se sentir-se parte de algo, vincular-se emocionalmente, desempenhar papéis e responsabilidades, né? E funções, né? O laboratório interpessoal de afetos, né? Essa é a família, né? Então, uma família saudável, ótimo, né? Uma família que não está saudável, uma família que está tóxica para a pessoa, aí é complicado, né? Já influencia bastante sobre a saúde dela. Então, os objetivos aí, né, contínuos e mútuos da família, né, entre seus membros, né, preservação, nutrição, proteção e desenvolvimento daqueles que vivem em conjunto e têm seu próprio modo de perceber o mundo, né? Ainda, né, dentro dessa parte mais conceitual de família, quais são os principais componentes clínicos de toda a família, né? Então, o que a gente tem que enxergar aí quando a gente olha para a família do indivíduo, a gente tentar uma abordagem familiar, né? O que pode aí, né? O que é importante a gente entender, né? Quais são esses componentes clínicos, né? A estrutura e os sistemas, tá? Vou mostrar para vocês como que é a estrutura dessa família, é uma família formada por quantas pessoas, quantos que moram ali, compartilham o mesmo domicílio, os sistemas, né, como está esse sistema conjugal, como está esse sistema paternal, como está esse sistema fraternal, né,
enfim, né? Então, todos os sistemas também influenciam muito, né, nesse processo, né, de saúde, de adoecimento da pessoa também, né? A interação entre os membros, como que tá, a questão de vínculos afetivos, é um vínculo tranquilo, bacana, legal, em paz, é um vínculo conflituoso, né? Enfim, né? E os papéis e responsabilidades de cada um, né? Então, quais são os papéis desempenhados ali por aquela pessoa? Cada um tem um papel, tem uma responsabilidade naquela família, né? Então, esses são os componentes, assim, os três grandes componentes de uma família que a gente tem que entender que quando estão adoecidos, tá? Isso pode influenciar sobre a saúde de uma pessoa, tá? Ainda dentro, né, da função ali da família, né? Então, a família, enquanto uma unidade social complexa e dinâmica, com suas características conceituais, aspectos fundamentais, fornecendo as primeiras lições aos seus membros e com seus objetivos e componentes clínicos, possui a grande função de, né, fornecer um ambiente propício e seguro ao crescimento e desenvolvimento das pessoas em todas as necessidades e dimensões, que promove e cultive o bem-estar físico, psicológico e social de seus membros, né? Então, a família ela tem que ser esse ambiente, né? Não importa como é a estrutura da família, se é duas pessoas, se são 10 pessoas numa família, se é uma família A, B, X, a gente vai ver a tipologia familiar, tá? Mas o que importa é que essa família tem que ser um ambiente de paz, tranquilo, tem que ser um ambiente ali que nutra a pessoa, né? Faça a criança crescer, se desenvolver adequadamente, né? Porque quando existe alguma disfunção, aí é que pode estar a origem dos problemas, tá? Então, ainda, né, a gente viu lá no método clínico centrado na pessoa que a família é o primeiro determinante ali do contexto próximo, né? Então, assim, dentre os contextos que a gente analisa ali da pessoa, né, do indivíduo, a família, sem dúvida, é uma das que mais influencia, mais impacta aí sobre a saúde da pessoa, tá? E lembrando lá, pessoal, dentre os atributos da atenção primária, isso aqui gosta muito de cair em prova, né? Dentre os atributos da atenção primária, da Barbara Starfield, né? Existem os atributos essenciais e os derivados, né? São 4 essenciais e 3 derivados. Dentre os atributos essenciais, nós temos a integralidade, né? Que é o que a gente está abordando aqui, né? As propostas de cuidado integral. Lá nos atributos derivados, olha lá, orientação familiar. Então, faz parte do médico que atua na atenção primária, seja ele médico de família ou não, né, especialista em atenção primária ou não, a orientação familiar, tá? Então, a gente não pode negligenciar essa parte, entendeu? Então, no que a gente puder abordar, eu vou falar para vocês, né? A gente tem que abordar, utilizar aí as ferramentas de abordagem familiar, tá? Tipologia familiar, tá? Ainda dentro de família ainda, né? Então, as diversas famílias, elas são diferentes nos diversos contextos históricos e há diversas formas de apresentação da família, né? Então, existe a família nuclear, a monoparental, a reconstituída, a com constituição funcional, a institucional, que ali veio meio ali o slide, eu passei de PDF para PowerPoint e desconfigurou alguma coisinha ali, né? Existe a família homossexual, a família extensiva, a família abrangente, a família unitária, tá? Dentre a família nuclear, o que a gente vai entender como família nuclear, tá? É formada pelos familiares geralmente consanguíneos, tá? Nem sempre, né, são consanguíneos, da pessoa referência. Possui geralmente um núcleo de um casal e seus filhos, tá? Isso aqui é o modelo da família brasileira, tá, pessoal? Então, não é que eu estou excluindo ninguém, não, nem outro tipo de família, isso aqui é o modelo de família brasileira, tá? Então, um casal formado por um homem e por uma mulher, geralmente com dois filhos, né? Hoje em dia a gente já vê só um filho, né? Mas geralmente esse é o modelo, né? É o padrão, vamos dizer assim, né? Então a gente vai chamar essa família que compartilha o mesmo domicílio e que tem o maior laço de proximidade ali, seja consanguíneo ou não, porque pode ser filho adotivo, né? A gente vai chamar esse grupo de pessoas como família nuclear, tá?
Ainda de tipologia, nós temos a família monoparental, né, constituída por um dos pais, seja biológicos ou adotivos, e os filhos, independente de vínculos externos ao grupo, né? Quantas mães solteiras aí, né? Quantas mães, né, todos os dias num batalho aí, né? Levam seus filhos quando adoecem na unidade, né, para serem atendidas. Vocês acham que vocês não acreditam que é dificultoso, né, quando é uma mãe solteira, né, para poder cuidar de um filho, extremamente dificultoso, né? Quem é mamãe sabe, quem é pai sabe como, né? Então a vida dessa mulher, então a dificuldade é muito maior, né? Então assim, existe a questão da família monoparental, né? Nem sempre essa família bonitinha, linda que a gente vê aí na foto, né, da Angelina Jolie, né? Então geralmente, né, a gente encontra aí famílias, né, com né? Vira e mexe a gente encontra mães solteiras, né? Que tem toda aquela dificuldade para cuidar dos filhos, né? Então, essa própria dificuldade, né? Isso já pode implicar na saúde da mulher, tá? Reconstituída, né? Composta por membros que em algum momento teve outra configuração, sofreu uma ruptura e passou a ter um novo formato, né? Então, né, os segundos casamentos, né, outras, né, então, esses são os tipos de família reconstituída, tá? Com constituição funcional, tá? Pessoas sem laços de parentesco, que moram juntas e desempenham papéis e funções parentais em relação a uma criança, adolescente ou amigos com administração de papéis dentro de uma moradia, por exemplo. Isso aqui, sei lá, numa república, enfim, não tem laços ali de parentesco, mas a pessoa acaba morando com outra, com amigos, por exemplo, por um bom tempo, né? E acabam ali formando uma família que a gente fala de família funcional, né? Cada um ali tem um papel, né? Ah, eu cozinho, eu limpo a casa, né? Enfim, cada um tem um papel. Eu enfim, providencio mais coisas aqui para casa. Enfim, de alguma forma essas pessoas acabam se acertando e como se formasse uma família mesmo, né? Isso acontece muito, principalmente com amigos, né? Que moram muito tempo aí, sei lá, para estudar, né? Que moram um tempo aí, né? Juntos, né? Existe a família institucional, instituição, isso aqui não é difícil também de entender, o instituto que possui a função de criar e desenvolver afetivamente a criança, adolescente, por exemplo, os orfanatos, né? Então, acaba sendo também uma família, né? Uma família institucional, tá? Existe a família homossexual, né? Formado por casais homossexuais, com filhos ou não, quando existentes, os filhos são de origem biológica de uma das partes ou adotadas, né? Então também não tem nenhum segredo para compreender, né? A família extensiva, que é composta por mais de uma geração, podendo haver vínculos colaterais de consanguinidade. Então é quando eu amplio o meu olhar aí, né? Para minha família, eu considero a família extensiva, quando eu já vejo aí tios, primos, padrinhos, enfim, né? Então é uma constituição familiar ali que eu avalio mais ampla, né? É um olhar aí mais panorâmico da família, tá? Eu olho de forma extensiva, família extensiva, tá? A família abrangente, tá? Isso aqui também não é raro, tá? É até comum, né? Considera-se, inclui os não parentes, não consanguíneos que coabitam a casa, por exemplo, secretárias, funcionários, né, do lar, né, que trabalham muito tempo na casa, né, que acabam criando aquele vínculo afetivo, aquele laço de proximidade, né? É, que acaba, então, a gente chama essa situação de família abrangente, tá? E a família unitária, tá? Então, geralmente é composta por viúvas, né? Então, em um momento lá era o casal, ele faleceu, aí ficou só ela ali na casa, né? Então, isso aqui está cada vez mais comum, né? A população envelhecendo, né? Na Europa a gente já vê muito isso, né? Então, existe a família unitária, né? Até porque se a gente for dentro de um conceito mais amplo e subjetivo de família, que envolve laços de afetividade, tá? A gente pode considerar uma pessoa, por exemplo, uma viúva, como uma família unitária, né? Então, existe também aí essa situação, tá? E a família pet, né, pessoal, que eu não coloquei aqui, né? Tem até aqui a fotinha aí do cachorrinho, né? Tem gente que considera, assim, da família, né? O cachorrinho ali,
né, algum animal doméstico, né, um gatinho, enfim, né, a família pet também não pode, a gente não pode, né, desconsiderar, né, existem trabalhos aí demonstrando, né, por exemplo, crianças aí que têm um cachorrinho, que têm um gatinho em casa, né, até questão de diminuição de crises alérgicas, enfim, questão de saúde mental também, né, principalmente infantil, né, então existe aí, né, a gente tem que considerar também, tá? Como parte aí da família também essas criaturinhas, né? Bom, entendendo a tipologia familiar, agora vamos entender como uma família influencia a saúde de uma pessoa. Professor, uma família ela pode ter duas tipologias? Sim, ela pode ter duas tipologias, sim, tá? Vocês veem que essas tipologias, elas podem se contrapor, né? Enfim, a gente pode considerar uma família abrangente, com dentro de uma família nuclear, entendeu? Enfim, mas pode ter sim. Esses conceitos de tipologia, eles não são assim excludentes, vamos dizer assim, entendeu? Então, existem famílias que têm três tipos, duas, três tipologias, tá? Então, assim, como que a família influencia, né, a saúde do indivíduo, né? Então, como que nós, clínicos ali, podemos olhar para a família, entender, não, é isso que está acontecendo na família, ou é isso que vem da família que está influenciando a saúde dessa pessoa, né? Então, existem basicamente três formas, tá, pessoal, da família estar implicando aí, tá, nesse processo de saúde e doença da pessoa, tá? Então, como a família, o contexto familiar pode impactar a saúde de uma pessoa? Primeiro, através de uma carga ou herança genética de familiares próximos, né? Isso aqui, como eu falei, é o que a gente mais estuda, né, como médico, né, os padrões herdáveis aí de doenças, principalmente doenças neoplásicas, doenças crônicas, né? Então, as histórias familiares. Paciente tem história familiar de CA de próstata, paciente tem história familiar de AVC e infarto, né, em pai e mãe, né? Então, a gente gosta de colocar isso na anamnese, a gente aprende que tem que colocar isso na anamnese, né? E é um dado ali importante, né? Não tá ali só para encher linguiça, né, porque é bonito, entendeu? É um dado a ser considerado, né? Então, a primeira grande influência da família sobre o indivíduo são os padrões herdáveis de doenças, né? Principalmente as físicas orgânicas, tá? As de saúde mental também, tá? A gente está estudando cada vez mais, tá? Existem transtornos mentais que têm cunho genético muito importante, tá? Principalmente a bipolaridade, tá? Então, bipolaridade, depressão, enfim, sabe-se que história familiar aí, né, de bipolaridade, por exemplo, aumenta em muito a chance da pessoa, né, ser bipolar, entendeu? Então, não só na esfera física orgânica, mas dentro da parte dos transtornos mentais também, tá? Então, primeira grande influência isso é a carga genética, né? É a influência genética. Segunda grande influência, aqui já é um pouquinho mais complexo, mais subjetivo, são as situações e eventos familiares estressores, né? As disfunções familiares. Não existe família perfeita, né, pessoal? Família é família, né? Então, enfim, é formado por pessoas não são perfeitas, né? Uma hora acorda não muito bem, faz uma coisa que o outro não gosta, enfim, é a família, né? Então, situações e eventos familiares estressores. Existe um certo limiar, né, para a gente considerar tudo isso. Só que quando passa desse limiar, quando existem situações muito, né, graves que acontecem numa família, disfunções, isso já pode influenciar sobre a saúde física e psicológica da pessoa, sem dúvida, né? Mas quando a gente trata nesse segundo tópico aqui, é mais dentro da saúde mental, tá? Então, situações e eventos familiares estressores que a gente vai chamar como um todo de disfunções familiares. Todos esses eventos e situações, né, podem gerar o quê? Emoções negativas, né? Medo, fragilidade, ameaças, vulnerabilidade, ausência, solidão, raiva, ódio, enfim, vários sentimentos negativos que podem ser alimentados dentro de uma família que está disfuncional, tá? Então, isso aí é muito complexo, isso aí é de indivíduo para indivíduo que a gente vai analisar isso, né?
Isso vai gerar sintomas psíquicos que pode evoluir para transtornos mentais e psicossomáticos, né? Então, não é raro, pessoal, não é raro, tá? Pessoas com sintomas mentais, psicológicos, psíquicos que a gente atende, seja mais da parte de depressão, mais a parte de ansiedade, em que a família, pelo menos se não está, é uma boa parte da influência do que está acontecendo, tá? Isso é muito comum e muitas vezes a gente não olha para isso, né? E a terceira grande influência aí da família sobre uma pessoa são os hábitos e estilos de vida, né? Como eu já falei para vocês também. Então, aquela família, enfim, cada família tem seu estilo de vida, isso é muito cultural, né? A família de ascendência italiana, a família de ascendência judaica, a família de ascendência africana vai ter um tipo de alimentação, enfim, vai praticar mais ou menos exercícios físicos, são vários fatores também influenciados. Mas a gente sabe que a pessoa, por fazer parte ali da família, ela vai acabar aderindo aos costumes da família. Então, se é complicado, uma família que todos os dias pede pizza, come besteira, é complicado fazer dieta, né, com essa família. O diabético sofre nessa família, né? Então, assim, hábitos e estilo de vida também influenciam aí a saúde da pessoa também, né? Dentro daquela primeira forma, tá, que são a carga e herança genética de familiares próximos, então eu trago para vocês alguns exemplos, tá? Então, história familiar é um fator de risco não modificável, tá? Então, assim, das 3 formas de influência da família sobre a saúde de uma pessoa, a questão da carga genética a gente não tem como modificar. Então, por isso que a gente fala que é um fator de risco não modificável, tá? Então, exemplos para vocês, né, estarem, né, se interarem da importância, né, da gente saber história familiar. Então, sabe-se, por exemplo, que aquela paciente que tem uma história familiar aí de mãe, irmã ou filha com câncer de mama, ela aumenta em 2 a 3 vezes a chance dela desenvolver MCA de mama, tá? História familiar de AVE, por exemplo, em pai ou mãe, pode aumentar em até 2,5 a 3 vezes a chance de AVE, tá? Olha só o lúpus, pessoal. O lúpus eritematoso sistêmico, lesa ali, né? Sabe-se que aqueles pacientes que têm o pai ou a mãe lúpica, tá? E aumentem até 25 vezes a chance de desenvolver lúpus também, que é uma doença autoimune, né? Então tem muito cunho genético, né? Tem os marcadores genéticos, HLA, né? Tudo. Doença arterial coronariana, tá? História familiar de doença arterial coronariana em homens, né? Isso aqui a gente estuda muito, né? Em prevenção cardiovascular. Então, em homens menores de 55 anos ou mulheres menores de 65 anos, parentes de primeiro grau, o risco é significativo, né? Olha lá os transtornos mentais. Por exemplo, aquela pessoa que tem um pai, a mãe ou o irmão gêmeo, o pai, a mãe ou o irmão, né? Que não é gêmeo, com esquizofrenia, tem 17% de chance a mais, tá? De desenvolver esquizofrenia. Quando é um gêmeo idêntico, tá? Esquizofrênico, para quase 50%, entendeu? Então, esses são essa influência genética, né? Influência da questão da carga da herança genética implicada aí nessa transmissão, né, de patologia, de situações clínicas aí de um parente, né, para o outro. No segundo tópico, em relação às disfunções familiares, tá? Então, o que são disfunções familiares, desculpa, pessoal. São situações e eventos na estrutura, sistemas, funcionalidades e papéis da família que cursam com alterações potencialmente lesivas ao bem-estar de uma pessoa, tá? Então, quando há alguma situação na estrutura familiar, tá? Nos sistemas ali, no sistema conjugal, no sistema paternal, no sistema fraternal, nas funcionalidades, nos papéis, quando existe alguma situação ali potencialmente grave, né, gerando, né, quando aquela família já não está sendo mais aquele ambiente, né, que proporciona ali crescimento, nutrição para a pessoa, muito pelo contrário, já está sendo um ambiente, né, de alguma forma tóxico, isso pode gerar aí algumas situações clínicas na pessoa, né? Então, exemplos aí, né,
de disfunções, de situações difíceis aí que podem acontecer, pais separados, vínculos afetivos em conflito, traição conjugal, violência doméstica, vínculos fragilizados, enfim, a questão do etilismo, da violência, filho doente com deficiência, né? Então é muito penoso, gente, para uma mãe com filho que é uma pessoa com deficiência, né, que é portador de necessidade especial, tá? É muito difícil, tá? Para uma mãe, entendeu? Então, já tem trabalhos mostrando que essas mães adoecem mais, né? Porque elas precisam, é todo um esforço, demanda toda uma atenção para cuidar daquele filho doente, para cuidar daquele familiar que está doente, né? Então, isso acaba influenciando na saúde dela também, né? Ninguém de ferro, né? Então, e a gente tem que ter um olhar, né, sensível para compreender isso, né? Então, são essas situações e eventos familiares estressores que geram aí emoções negativas, medo, fragilidade, enfim, ausência, solidão, ressentimentos, raiva, ódio, que vai gerar aí sintomas psíquicos que podem evoluir para transtornos mentais, tá? Então, geralmente, tá? Quando a gente trabalha transtornos mentais, depressivos, ansiosos, enfim, principalmente os depressivos, tem muita influência familiar aí no meio, principalmente quando a gente trabalha. Quanto mais nova é a pessoa, né, mais essa influência familiar se torna evidente. Bom, agora na abordagem familiar, pessoal, qual a importância, os objetivos, indicações e contraindicações? Eu vou falar um pouquinho para vocês, tá? Então, a importância básica, pessoal, da gente fazer essa abordagem familiar é entender ampla e sistemicamente como a família é estruturada, funciona e influencia a saúde. Isso dá ao médico a oportunidade de antecipar e reduzir os efeitos adversos do estresse familiar e usar a família como recurso para cuidar das pessoas. É muito interessante quando a gente começa, né, a ressignificar a família, aquela família que antes era um instrumento, né, de patológico, você passa a utilizá-la, né, e implicá-la como um recurso ali para o tratamento, né? Isso é muito interessante. Então, os objetivos, né? Qual é o objetivo? Quais são os objetivos da abordagem familiar, tá? Então, primeiro, levantar aquelas situações e eventos familiares que potencialmente estão implicados na origem, manutenção e agravo de uma doença, problema, ou estão prejudicando a recuperação da saúde e o tratamento, tá? Então, quando eu consigo identificar algum fator ali familiar que esteja implicando, que esteja gerando, piorando a situação clínica daquele paciente, esteja atrapalhando ali a recuperação daquele paciente, primeiro, eu tenho que levantar essa situação, tá? E a partir daí, lançar mão, ou seja, né, eu aderir, né, a estratégias, a intervenções necessárias, elaborando propostas e meios de resolução desses estressores familiares. Como que eu vou fazer isso, professor? Né, eu vou passar para vocês, existem níveis, né, de intervenções familiares e como a gente pode fazer isso, tá? Então, quais são os propósitos gerais aí das intervenções familiares, né? Compreender como o problema é visto pelos membros da família, tá? Porque o que acontece, tá? Isso é muito comum. Para uma pessoa, um problema de saúde é uma coisa. Às vezes você conversa com o cônjuge, com o marido ou com a esposa, tipo, não tem nem noção do que outra pessoa está passando, né? Aí que você abre os olhos dela e vê, não, esse problema realmente é grave, é importante, se não cuidar, né? Então, a abordagem familiar é interessante nisso, da gente de gerar um consenso ali, né, de compreensão do problema de saúde, né? Poxa, né, a dona Maria está passando por isso, seu João, né? Então, é interessante que algumas coisas mudem, né, no estilo de vida, na dieta, entendeu? Porque senão, né, porque tem familiar que não tem noção, né, do que está passando na vida da pessoa, né? A doença que a pessoa tem, né? Mobilizar os recursos internos da família para resolução, né? Controlar e diminuir os estressores e busca por um consenso em relação às medidas a serem adotadas, tá? Então, esses são os grandes propósitos aí, né? Ou seja, é utilizar a família como um recurso terapêutico, né? Então, em suma é isso, né? Retransformar essa família, né, em um recurso terapêutico, né? Quando a gente consegue é maravilhoso, tá? Nem sempre a gente vai conseguir, né?
Indicações a todo paciente. Quais são as indicações de abordagem familiar, tá, pessoal? A todo paciente cuja condição clínica está sofrendo influências do seu contexto familiar. Existe uma gama de situações clínicas, tá? Doenças crônicas, por exemplo, de longo e complexo manejo, hábito e estilo de vida. Então, isso aqui a gente já vai abordar com a família a questão dos estilos de vida, né? Como eu já falei, novamente bato na tecla, alimentação, atividade física, né? Então, a importância do estilo de vida, né? Então, não adianta nada a pessoa ela fazer dieta e ela ver o marido, a esposa, os filhos na casa comendo, né, desenfreadamente, né? Saúde da mulher pré-natal, puerpério, né? A gente faz abordagem familiar, puericultura, saúde disfunções sexuais, mudanças, adaptações de fase do ciclo de vida, e por aí vai. Internação domiciliar, não adesão terapêutica, hiperutilização do serviço de saúde, e aqueles pacientes que são considerados difíceis, né, que tem aqueles sintomas, né, imprecisos, né, o que essa paciente tem, o que essa pessoa tem, será que não é reflexo ali, na verdade, de uma situação familiar que está vivenciando, né? Falha diagnóstica e terapêutica do método clínico biomédico. Então, assim, existem diversas situações, pessoal, né, em que, em um grau maior, a família pode estar impactando sobre a saúde de uma pessoa e que é interessante eu, pelo menos, compreender como, né, tudo isso está acontecendo, tá? Uma coisa interessante, pessoal, que eu quero passar para vocês é o seguinte, abordagem familiar é uma coisa, terapia familiar é outra, tá? Então, abordagem familiar é um conceito, terapia familiar é outro conceito. Quando eu falo de abordagem familiar, eu estou falando de uma abordagem que parte de um profissional médico, tá? Generalista ou médico de família, tá? Que tenta levantar uma situação familiar importante que esteja impactando na clínica da pessoa. E a partir desse momento, se for possível, eu trabalhar essa situação, tornando a família, né, terapêutica. É isso, tá? Sempre com objetivo clínico, tá? O meu objetivo é a pessoa, é promover ali a cura, o alívio sintomático, é promover ali o controle, a compensação de uma doença. Isso é abordagem familiar. Quando eu falo de terapia familiar já é um conceito da psicologia, já é um tipo de psicoterapia, tá? Que nós médicos, a princípio, a gente não faz, tá? Então, existe essa diferença de abordagem familiar com terapia familiar, tá? Eu trago para vocês aí algumas diferenças, né? Então, a abordagem familiar, o médico, tá? O médico de família, quem norteia o processo, né? Na terapia familiar, a linha de terapia que exige ser utilizada pelo especialista focal, psicólogo, tá? Então, geralmente, a terapia familiar sistêmica, né? Então, são aquelas situações, assim, que o objetivo dessa terapia não é a clínica do paciente em si, mas, por exemplo, é o sistema conjugal que não está bacana, por exemplo, né? Reaproximar os dois, é o sistema paternal que não está bacana, então entender o que está acontecendo entre pai e filho, reaproximar os dois. Então, a terapia familiar vai trabalhar com vínculos afetivos, vai trabalhar essa parte mais psicológica, algo mais da psicoterapia, tá? A abordagem familiar, que é o que a gente faz, é algo assim mais médico, biomédico mesmo, tá? Então, o que que eu posso fazer, tá? Como eu posso intervir para poder, né, melhorar a situação clínica do paciente, tá bom? Então, ali no segundo tópico, geralmente na abordagem familiar, é o profissional quem detecta o problema e as disfunções, apontando-os e oferecendo manejo, né? Então, geralmente, nós como médicos, nós é que vamos detectar o problema, muitas vezes a pessoa não consegue detectar, ou se ela detecta, ela não quer falar para a gente, né? A gente é quem detecta a situação, o problema ali na família e tenta de alguma forma intervir, né? Já na terapia familiar, é a própria família que percebe o problema, tá? Tipo, um casamento que não tá bacana, os dois que vão para uma psicoterapia familiar, tá? Sei lá, uma relação entre mãe e filha que não tá legal e a gente quer fazer terapia, a gente quer entender o que tá acontecendo com a gente.
Então, é a pessoa mesmo que vai e procura o terapeuta, né? Então, é nessa situação, tá, pessoal? A família, né, na abordagem familiar, muitas vezes nem percebe o sintoma, tá? É aquela situação que eu falei para vocês, tá? Às vezes para o marido, para a esposa, geralmente é o marido que é mais desligado, né? Às vezes não tem nem noção do que está acontecendo com a esposa, né? Então, muitas vezes nem percebe o sintoma, né? O problema que está passando ali na família, né, com aquela pessoa. Já na terapia familiar, o que a gente percebe é que o sintoma é percebido pela pessoa como um problema relacionado à família, né? Poxa, não tá legal a minha relação com meu irmão, a gente briga muito, cara, eu não sei, tá demais, entendeu? A gente se olha, já começa a se brigar e, né, é uma coisa de louco, assim, né? Poxa, a gente tem que, né, vamos ver, vamos procurar uma ajuda, né, para entender o que tá acontecendo, né? Então, geralmente é assim. Então, existem essas diferenças, tá, pessoal? De consultórios, né, de objetivos, né, a serem trabalhados, na abordagem familiar, que é o que a gente faz, e na terapia familiar, que é o que o colega psicólogo, o terapeuta faz, tá? Bom, níveis de envolvimento e intervenções familiares. Então tá, mas professor, tem situações aí que a gente tem que encaminhar para uma terapia familiar? Tem situações que a gente encaminha. Pelo SUS a gente tem, infelizmente, até onde eu saiba, não tem, pessoal, assim, pelo SUS, mas tem um centro de terapia familiar bem bacana, tá? Que inclusive eles dão desconto para pacientes que são do SUS, que vira e mexe, a gente vê ali que é uma situação muito delicada, que dá para trabalhar numa terapia familiar, a gente tem que acabar encaminhando, tá? Bom, níveis de envolvimento e intervenções familiares. Então, voltando lá para a abordagem familiar, que é o que a gente faz. Então, pessoal, a gente não vai precisar utilizar, por exemplo, o genograma para todas as situações que a gente encontrar, né? Então, não vai precisar utilizar o genograma, o ecomapa, entendeu? Para compreender o que está acontecendo com aquela família, tá? Então, assim, existem os níveis de intervenção, tá? Que é no nível 1, que é o nível mais superficial, mais tranquilo, aquele que a gente consegue trabalhar em consultório, com uma conversa simples, tá? Até o nível 5, que muitas vezes a gente vai ter que fazer visita domiciliar, é, a gente vai ter que aplicar ali alguma ferramenta de abordagem familiar, né? Enfim, existem esses níveis de intervenção. O nível 1, qual que é o objetivo? Ter mínimos contato e ênfase nos assuntos familiares, tá? Então, quais são as situações de saúde que a gente pega aqui? Aquelas patologias mais individuais e pontuais, né? Então, contato familiar sem necessidade, por questões médicos legais. Então, às vezes, você tem que contactuar a família, enfim, para resolver uma situação clínica mais menos complexa, vamos dizer assim, entendeu? Quando você não precisa de um envolvimento familiar muito grande, tá? Então, esse é o primeiro nível, tá? Simplesmente você tem que contactuar a família, tem que chamar a família por alguma situação médico legal, tá? Geralmente, tá? Então, esse é o primeiro nível aí mais superficial, né, de abordagem familiar. O segundo nível é quando eu já quero buscar a colaboração de familiares para a troca de informações, orientar e aconselhar. Eu já passo a ouvir preocupações também, tá? Aqui, por exemplo, doenças crônicas não transmissíveis, né? Tabagismo, sobrepeso, hipertensão, diabetes, lipidemia, cuidados de saúde de modo geral, tá? Então, ali, intervenções, terapia de apoio, entrevista motivacional, grupos de prevenção e promoção à saúde. Então, aquela situação que eu já tenho que chamar ali pessoas, muitas vezes da família nuclear, na consulta. Você fala assim para Dona Maria, por exemplo, na próxima consulta, Dona Maria, traga, né, o marido da senhora, se for possível, os filhos, as pessoas que moram na mesma casa, né? Vamos conversar, tá? Vamos conversar sobre esse estilo de vida, vamos conversar sobre a importância da atividade física, de vocês começarem, entendeu? Então, esse segundo nível é nessa situação, entendeu? Quando aquela situação que eu já busco algum esforço, por exemplo, no estilo de vida daquela família, uma implicação maior na família, com aquela família, tá?
Terceiro nível, além de orientar familiares, procurar não só ouvir suas angústias, mas prover apoio ativo, atendendo, considerando e contendo as emoções e resolvendo conflitos. Opa, momento de expor e debater claramente o quanto o problema, aquela disfunção familiar estão impactando a saúde das pessoas. Então, situações de álcool e outras substâncias psicoativas, transtornos mentais diversos, comportamentos de risco, né? Enfim. A primeira abordagem em situações de uso de substância psicoativa, né? Aqui eu já penso em fazer uma visita domiciliar, né? Uma situação um pouquinho mais complexa, né? E grupos de autoajuda também tem como trabalhar, entendeu? Então, são aquelas situações, enfim, que já envolvem muitas vezes a esfera mental, transtornos mentais, comportamentais, em que eu tenho que entender melhor a família e buscar uma ajuda da família, tá? Por exemplo, comportamentos de risco aí, um comportamento suicida, por exemplo, entendeu? Então, já tenho que buscar um apoio da família aí, tá? Nível 4, além dos presentes no nível 3, prosseguir a abordagem ampla e sistêmica da família, com avaliação sistemática, né? No nível 4, eu já vou utilizar as ferramentas de abordagem familiar, né? Então, família com diversos problemas e disfunções, doença terminal, álcool e outras substâncias psicoativas também, né? Então, aqui eu já penso em uma terapia familiar, sistêmica, né? Uma intervenção psicossocial, grupo familiar, entendeu? Então, nível 4, já aquelas situações assim que se eu já lanço mão aí de alguma ferramenta de abordagem familiar. E o nível 5, que é o nível mais complexo, é o nível, né, que a gente vê que a essência do problema ela está em questões aí familiares mesmo, né, que nós como médicos somos extremamente limitados para poder trabalhar, é aquele nível que é só terapia de família, tá? Então, terapia familiar ali com psicoterapia, tá? Então, padrões mais graves de disfunções familiares, de interação, né? Problemas relacionais, enfim. Terapia familiar sistêmica, né? Somente profissional habilitado, tá? Então, são esses os níveis de intervenção, tá? Familiares, tá? Então, não tem uma receita de bolo, não tem um padrão. Isso você vai saber identificar ali quando você vai atender o paciente, você vai ver a necessidade de uma abordagem familiar. Se você vê uma necessidade de abordagem familiar, aí você vai classificar, não, será que eu tenho que lançar a mão de um Apgar aqui para, melhor, um genograma para compreender melhor essa estrutura da família? Será que há um comportamento de risco, um comportamento suicida? Enfim, eu já tenho que buscar uma rede de apoio familiar, né? Então, enfim, então, essas situações a gente vai tateando aí quando a gente vai atendendo mesmo o paciente, de paciente para paciente, tá? E entrando na última parte da aula, que são as ferramentas de abordagem familiar. O que é ferramenta de abordagem familiar, pessoal? É todo instrumento que sistematiza a abordagem da família pelo profissional, facilitando e possibilitando dessa forma a visualização, o entendimento e a detecção dos problemas e das disfunções a serem discutidos e tratados, tá? Então, as mais utilizadas aí na atenção básica são o genograma, o ecomapa, ciclos de vida familiar, o Practice, né, o Apgar e o FIRO, tá? Esses são os mais utilizados. Primeiro, ciclo de vida familiar, né? Provavelmente vocês já viram, né, esse conceito, o que muitos autores consideram como ferramenta, né, de abordagem, porque a gente compreende sistematicamente, né, a dinâmica da família, né, as fases que a família passa, né? Então, é o ciclo que envolve uma sequência de etapas, eventos, transformações e adaptações, né, que exigem adaptações necessárias na história do desenvolvimento da família ao longo do tempo, tá? Influenciado, né, principalmente pela condição socioeconômica, tá? Então, como que é um ciclo de vida familiar saudável, tá? Então, assim, existe, né, aquela mudança na fase, eu vou mostrar para vocês quais são as fases, tá? Existem com essas mudanças aqueles problemas e crises, né, que autores consideram aí, usam esse termo, né, crises que são esperadas, que são consideradas as crises evolutivas, né, e também demandam resposta adequada, né, mudanças e reajustes emocionais,
comportamentais, relacionais e dos papéis e deveres dos membros, tá? Então, a gente tem que entender, quando a gente estuda família, numa lente aí de ciclos de vida, então, assim, toda vez que aquela família passa por uma mudança de fase, tá? Isso exige daquela família adaptações, mudanças, adaptações, reajustes aí emocionais, principalmente emocionais, tá? Dos membros, tá bom? Porque não vai ser mais a mesma família, né? Vou mostrar para vocês as fases, né? Então, cada mudança dessa exige uma habilidade emocional, comportamental dos indivíduos da família, que se a pessoa não conseguir atingir aquela adaptação, vai ter algum probleminha ali, né, de ordem psicológica, tá? Então, adaptações, amadurecimento de todos da família, tá? E isso gera o quê? Equilíbrio no sistema familiar dentro da fase, por aí vai e segue o ciclo, tá? Essas são as fases, tá, pessoal? Isso aqui são as fases, tá? Do ciclo de vida familiar de uma classe média, tá? Isso aqui é uma classe média, ideal, enfim, né? A gente sabe que nem todas as famílias brasileiras, né, passam por essas fases bonitinho, né? Mas, assim, o que é demonstrado aí por vários autores. Quais são as fases? São 6 fases, né? Que, se não todas, mas a maioria das famílias passam e que essas mudanças exigem adaptações de seus membros, né? Por exemplo, a primeira fase é saindo de casa, jovens solteiros, tá? Muitos de vocês estão passando por essa fase, tá? Então, qual que é o processo emocional envolvido aí? Aceitar a responsabilidade emocional e financeira. Ok, você quer sair de casa, você quer ter sua independência, então você aguenta aí a sua responsabilidade financeira e emocional, tá? Então, diferenciar-se da família. Então, mudanças necessárias, né, para o indivíduo. Diferenciar-se da família, desenvolver relacionamentos íntimos com adultos iguais, né, estabelecer-se financeiramente. Então, é aquela fase que a pessoa já começa a criar asinha, já quer uma certa independência, é o jovem, é o adolescente ali né, com seus 17, 18, 20 anos, né, estudante universitário, né, já quer começar aí, né, a ter a sua independência, porém, tudo isso exige, demanda aí todo esse processo emocional, né, que tem que ser vencido, né, então, existe o ônus e o bônus, existe as vantagens e desvantagens, né, certo? Essa é a primeira fase. Ok, daí a pessoa vai lá, conhece uma pessoa interessante e forma-se um novo casal, né? E ocorre o casamento, né? Ou a pessoa mora junto, casam, né? Fecham um compromisso um com o outro, né? Então, qual que é o processo? Essa é a fase 2. Qual que é o processo emocional envolvido, né? Comprometimento com um novo sistema. Então, a partir do momento que você passa a morar junto com uma pessoa, você casa com ela, enfim, é um novo sistema que é formado, um sistema conjugal, né? Você já compartilhando a mesma casa com a pessoa, né? É o casal, né? O casal ali, essa fase ali é o novo casal, o casal recém-casado, né? Então, quais são as mudanças necessárias? Formar sistema marital, realinhar relacionamentos, inclusive cônjuge, né? A prioridade da sua vida passa a ser outra pessoa, você e outra pessoa, né? Tem pessoas que têm dificuldade de se desligar de pai e mãe, né? Não consegue cortar o cordão umbilical, que tem dificuldade aqui nessa fase, tá? Aí, né, começam os probleminhas aí por aí, né? Então, isso exige todo esse processo emocional, essa mudança, né? Então, a formação do casal, né? Terceira fase, já vem os filhos, né? Famílias com filhos pequenos, né? Então, aceitar novos membros no sistema, né? Filho é maravilhoso, o pessoal tem, eu particularmente tenho 2, mas é desafiador, né? Então, assim, você tem que, é um processo, esse aqui acho que é um dos mais desafiadores, você tem que mudar muita coisa na sua vida, né? Então, ajustar o sistema conjugal para criar espaço para os filhos, né? Já não são mais 2 pessoas, já são pelo menos 3 morando na mesma casa, e essa terceira é extremamente dependente, né, de você, né? Então, unir-se nas tarefas de educação dos filhos, financeiras e domésticas, incluir papéis de pais e avós, né? Então, aqui a gente tem que, aqui os papéis têm que ser muito bem definidos, né? Então, isso aqui exige uma responsabilidade e maturidade muito grande, né, do adulto, né? Então, famílias com filhos pequenos, tem pessoas que não conseguem se adaptar com essa fase, né?
acha que o filho é intruso, acha que o filho está atrapalhando tudo, principalmente quando o filho não vem planejado, né? Então, né, são algumas situações, problemas que podem acontecer. Quarta fase, famílias com adolescentes, né? Aí é aquele casal, né, que já mais maduro, já tem uns certos anos e décadas aí de casamento, que já tem um filho adolescente, né? Então, aumentar, qual que é o processo emocional aí? Aumentar a flexibilidade das fronteiras familiares para incluir a independência dos filhos e fragilidade dos avós, né? Então, os avós se tornam mais frágeis aqui, né? Então, o adolescente já não quer muito mais saber de avó para cá e para lá, nem de pai, né? Ele quer saber, enfim, né? Então, é aquela fase do casal que tem os filhos adolescentes, tá? Mudanças necessárias aqui, modificar o relacionamento com os filhos, né? O modo como você trata seu filho, que já não é mais criança, já é adolescente, né? A gente já teve uma aulinha lá de adolescência, né? Vocês viram como que é toda a questão de síndrome da adolescência normal, né? Procurar novo foco nas questões conjugais e profissionais, né? Então, olha só, quantas adaptações, né, são necessárias. Começar a mudança no sentido de cuidar a geração mais velha, né? Então, assim, essas são as mudanças necessárias, todo o processo emocional que a família com o adolescente passa, né? Aí, quinta fase é lançando os filhos e seguindo em frente, que é a fase que muitos pais de vocês estão passando por agora, né? Os pais de vocês estão vendo que vocês já querem uma certa independência, já estão se desgrudando dos pais, né? Então, isso aqui é quando a gente tem um olhar ali para os pais, né? Então, lançando os filhos e seguindo em frente, né? Então, aceitar várias saídas e entradas no sistema familiar, né? O filho que já está criando independência, né? Aí novamente esse casal passa a ser só os dois, né? Então os filhos já saíram, né? Já estão grandes, já estão bem criados e agora passa a ser novamente só os dois. Só que não tem mais aquele vigor, não tem mais, né? São os dois mais maduros, né? Psicologicamente mais fortes, mais resistentes, mas fisicamente nem tanto, né? Então, renegociar o sistema conjugal como díade, desenvolver relacionamento dos adultos e deste com os filhos, realinhamento dos relacionamentos para incluir parentes por afinidades e netos, né? Lidar com a incapacidade e morte dos pais, aqui já começa, né? Esse, os eventos de falecimento dos pais, né, dos avós, né, então, tudo isso, né, então, ao mesmo tempo, são aquelas pessoas que veem os filhos indo embora, né, e os pais já falecendo, né. Aqui, por exemplo, pessoal, existe uma situação muito, muito conhecida que é a tal da síndrome do ninho vazio, né, então, aqueles pais que, né, poxa, né, já estão vendo os filhos indo embora, né, e já naquele quarto já não tem mais o filho, né, então, e coincide ali nas mulheres, por exemplo, o pessoal com a menopausa, né, então junta vários fatores, a menopausa, ninho vazio, e os pais que já começam a adoecer, entendeu? Então, né, para vocês verem, quando a gente olha para a parte familiar, como que é mais complexo, né? Então, já soma tudo isso, né? E a última fase aqui seriam famílias no estágio tardio de vida, né? Então, aquele casal idoso, né? O idoso, a idosa, né? Aceitar a mudança dos papéis em cada geração, processo emocional, né? Então, manter o funcionamento, o interesse próprio do casal em face do declínio biológico, né? Apoiar um papel mais central da geração do meio, né? Então, assim, a geração central já não é mais a dele, né? Que já está idosa. A geração central é do meio, o filho, né? Então, são os filhos, né, que acabam tomando as decisões, acabam correndo atrás das coisas, né? Então, já existe essa situação, tá? Lidar com as perdas, né? Então, aqui já começa a viuvez, né, por exemplo, né? Então, assim, pessoal, então vocês veem que, né, quando a gente olha para a parte familiar, né, um pouquinho mais complexo, né? Então, quando soma-se a fatores biológicos, né, então isso pode aí, né, fazer com que o corpo sinta, né? Então a gente tem que ser compreensível para entender essas fases, né, familiares, tá? Porque tem pessoas que não se adaptam quando passam por essas fases, entendeu? Então, às vezes o problema
tá nessa adaptação, tá? E quando esse problema é muito evidente, tá? Então vale a pena lançar mão de uma terapia, tá? Dentro da classe popular, que é o que a gente mais trabalha, pessoal, na classe popular a gente não vê bonitinho essas fases não, tá? Então, o que acontece? Os autores trazem para a gente que a classe popular, né, indivíduos aí de classe, né, mais humilde, baixa, tem 3 fases só, tá? Que é a jovem adulto sozinho, que é aquela família em constituição com filhos pequenos, né? Então, assim, a pessoa, ela conhece uma outra pessoa, casa, ou às vezes não casa, muitas vezes não casa, passam a morar juntos, aí já tem o primeiro filho ali, né? Já engatam o primeiro filho, né? Família em constituição com filhos pequenos. Aí família com filhos, né? A família com filhos adolescentes. Esses filhos crescem, né? Tornam-se adolescentes. E existe a fase da avó, né? Família no estágio tardio, né? Quantas vezes, né? Os avós têm que cuidar, a pessoa sai para trabalhar, né? Tem uma jornada ali, né, pesada, né, de trabalho e acaba ficando com os avós, né? Então, característica das famílias de baixa renda, tá? Relações de curta duração, nascimento sem planejamento, alto índice de mortalidade, mortes precoces, instabilidades e violência familiar, maior incidência de sofrimento psíquico, né? Consequentemente, tá bom? Então, na classe popular é um pouquinho mais resumida, mais enxugada essas fases, tá? Geralmente. Todas essas fases, pessoal, como eu falei para vocês, elas têm as suas crises esperadas, tá? Então, principalmente quando a pessoa tem dificuldade de adaptação, né? Mas existem aquelas crises, claro, estágios, né, imprevisíveis ou acidentais, né? Então a gente nem aborda isso porque, né, tipo, são coisas que a gente não planeja, né? Mas pode acontecer no meio do caminho aí, né? Desemprego, pandemia, né? Com desemprego, né? Doença grave, morte acidental, morte precoce, acidente incapacitante. Por exemplo, a gente já teve uma aula de saúde do homem, né? Quantas viúvas jovens, né? O homem na faixa etária ali de 20 a 40 anos, ele morre 3 vezes mais do que as mulheres. Por quê? Por causas externas. Quantas viúvas jovens, né, a gente não são formadas aí, né? Por acidentes, né? Enfim, então existem essas situações, muitas vezes nas classes menos favorecidas também, né? Então, existem essas situações também que podem, né, impactar de alguma forma na saúde da pessoa, tá? Falando do genograma, pessoal, eu vou falar mais rápido porque aqui você já conhece, né? Então, o genograma é um registro gráfico com o propósito de mapear os membros de uma família, a qualidade de suas conexões parentais e afetivas, suas histórias e dinâmicas. Através de simbologia própria, descreve a estrutura da família, seus vínculos afetivos e a história familiar através de gerações. Possibilita ampliar o conhecimento sobre uma família e planejar intervenções, né? Pode ser explorado na busca de disfunções e problemas, fatores patogênicos e recursos familiares, fatores protetivos, tá? Então, no mínimo, tá, pessoal? Existem 3 gerações, tem que ter 3 gerações. Autores falam que para ele ser completo, né? Ele tem que ter 3 gerações acima da pessoa índice. Tem que ter uma legenda, né? Esse genograma ele tem que ser legendado, né? E tem que ter o próprio caso índice, 3 gerações e tem que possuir legenda, tá? Deve incluir os seguintes dados, tá, pessoal, no genograma, tá? Como vocês já sabem, nome, idade, se é vivo, falecido, estado marital, relacional, casamentos prévios, filhos, prole, doenças significantes, datas de eventos marcantes, datas de eventos traumáticos, né, se for importante para o caso, situação laboral, ocupação, né, se for importante para o caso, qualidade dos vínculos afetivos, proximidade, distância ou conflitos, relações significantes com outros profissionais ou outras informações relevantes e pertinentes, tá? Pode ser lido e interpretado em 3 planos, né? A gente viu que o genograma é interessante, que a gente avalia ele, tem 3 grandes interpretações, dependendo aí do plano que a gente avaliar. Então, a gente pode avaliar a estrutura da família, né? Informações sobre nome, idade, profissão, data de nascimento, data de morte, eventos significativos, né? Então, a gente avalia a estrutura da família.
A gente avalia as relações, né, como estão os vínculos, as conexões, né, através de símbolos já pré-determinados, as relações e conexões que ocorrem na família e o seu meio, né, e a história familiar. Dentro da história familiar, quando a gente avalia o genograma na horizontal, tá, a gente vê o ciclo de vida da família da pessoa de referência, né? Quando a gente, como está o ciclo de vida daquela pessoa, né? Quando a gente avalia na vertical, a gente avalia a história da família através das gerações e os padrões herdáveis, né? Então, a gente pode, dentro da história familiar, existe a avaliação ali horizontal, que é do ciclo de vida, existe a avaliação vertical ali, que é da história familiar dos padrões herdáveis, tá? Os símbolos vocês já conhecem, né? O homem é um quadradinho, a mulher é um círculo. Eu, particularmente, gosto de colocar ali nome, profissão, doenças, né, antecedente patológico e outras informações e dados relevantes ali para o caso, enfim, se for importante para o caso, né? Mas, assim, de preferência, nome, profissão e doenças anteriores, tá? A pessoa índice é representada ali por um círculozinho no meio, né? Um quadradinho no meio para homem, mais um círculozinho para mulher. A idade ela é colocada dentro do quadrado do círculo, tá? E a morte é representada por um X, né? Dentro do quadrado do círculo. Em relação às relações, quando eu falo das relações afetivas, né? Por exemplo, um sistema conjugal, né? Existe o casamento, uma linha cheia, tá? É interessante a gente colocar ali o ano de casamento, né? Quando a pessoa ela tem uma união que não é formal, que não é casamento, mas é tipo um namoro, um noivado, a gente representa ali com tracejado ali, né? Não é uma linha cheia, tá? Linha de separação, tá? Que é cortar um risquinho, e tem a linha de divórcio, que é uma separação mais formal, né? No papel ali e tudo, né? Que são 2 riscos, tá? Para casal homoafetivo, né? Quando é um casal homoafetivo entre homens ali, é um quadrado com um triângulo ali dentro, né? E para mulheres ali é um círculo com um triângulo dentro, tá? Dentro do sistema fraterno, né, gestação e abortamentos, né, como que a gente representa ali, ó? O primeiro ali é um filho, é representação de um filho biológico, né, é uma linha ali cheia, né, que sai ali da união do casal. O filho adotivo a gente vai representar como tracejado, né? Quando é aborto, a gente representa por um círculo bem pequenininho, sendo aborto espontâneo, sendo um aborto provocado com um X no meio, né? Quando é gestação gemelar idêntica, né? A gente une esses filhos ali por um triângulo. Quando é gestação bivitelina, não idêntica, é só ali, a gente vai unir só, partindo ali do mesmo ponto, né? E formando só aquela parte superior do triângulo ali. E quando a gestação é representada por um triângulo, e de preferência a gente coloca ali quantas semanas ou quantos meses de gestação, tá? Isso aqui é na linha ali do sistema fraternal, tá? Que a gente representa isso. Quando tem algum abuso ou transtorno decorrente de álcool ou outra substância psicoativa, a gente coloca lá abuso de álcool ou drogas, né? A gente pinta ali metade do quadrado, né? Quando é em recuperação do abuso de álcool ou drogas, 25% ali naquela parte superior esquerda, nossa, tá? Quando é um sério problema físico ou mental, a gente pinta a metade esquerda. Aí já abuso e álcool de drogas e problema físico ou mental, a gente, né, vai pintar ali 75% do quadradinho, tá? Em relação aos vínculos afetivos, tá, pessoal? Então, vínculo de proximidade, né, é representado ali por duas linhas que unem diretamente ali, né, as pessoas. Muita proximidade ou fusão, são 3 linhas, que é aquela pessoa assim que é totalmente dependente da outra, que é extremamente unida à outra pessoa, tá? Isso pode ser tanto fisiológico ou patológico, tá? Muita proximidade ou fusão, tá?
distanciamento, tá? Então, aquela pessoa que está distante da outra, por mais assim que more na casa, mas enfim, é um pai que está distante do filho, é a mãe que está distante, enfim, né? Então, exemplo, né? A gente representa esse distanciamento afetivo, tá? Na esfera afetiva, emocional, a gente representa ali como traços, né? Quando é uma relação conflituosa, tá? Não é uma relação de violência, pessoal. Aqui é uma relação conflituosa, tá? A pessoa não está se batendo com a outra. Até de olhar já começa uma discussão ali, entendeu? Não tá bacana, não tá em paz essa relação, entendeu? Uma relação conflituosa, a gente representa ali por uma linha em zigue-zague, tá? Existe relação conflituosa de proximidade, professor? Existe, tá? Então, quando é uma relação conflituosa de proximidade, a gente representa ali como, né, a linha zigue-zague e as duas linhas ali cheias ligando um indivíduo ao outro. Linha fusionada e conflituosa também existe, tá? Isso aqui é patológico, tá, pessoal? Então, isso aqui já, se não está na esfera da psiquiatria, está na esfera da psicologia, pelo menos, tá? Uma relação aí fusionada e conflituosa, tá? Foco de atenção, tá? Então, por exemplo, quando é um cuidador, um familiar cuidador, ou quando tem uma extrema atenção para o outro, né, por algum motivo, tá? Eu vou representar como uma seta saindo da pessoa que está oferecendo sua atenção para outra pessoa, tá? Então, foco de atenção nessa pessoa. Ruptura, tá? Eu represento ali daquela forma, tá? E existe as violências, tá? O abuso sexual, que é representado por uma linha em zigue-zague, uma seta em zigue-zague, né? Do violentador para aquele que está sendo, do agressor para a vítima, né? Uma linha em zigue-zague. E quando é uma violência física, aí é um zigue-zague, né? Mais quebradinho, né? Com uma frequência maior, tá? Uma seta em zigue-zague com uma frequência maior, tá? Então, as situações de violência são representadas pela linha quebrada, com a direção da violência. No caso do abuso sexual, as quebradas na linha são maiores, né? Então, tem essa situação de violência, tá, pessoal? Então, só não confundir relação conflituosa com relação de violência, tá? Quando tem uma setinha, é porque, além de conflito, tem violência aí no meio, tá? Quando só não tem setinha, quando é uma linha, né, em zigue-zague ligando um ao outro, é uma relação conflituosa, enfim, a pessoa ela pode até discutir uma com a outra, ter aquele clima desagradável, entendeu? Mas não é violência, tá? Pessoas que moram no mesmo domicílio, geralmente a gente representa, né, a gente faz um círculozinho envolvendo todas as pessoas que moram naquele domicílio, tá? Esse é o genograma, tá, pessoal? Você já conhece, eu passei rápido aí porque você já conhece, provavelmente vocês já fizeram isso na prática de vocês, tá? Isso não é nenhuma novidade para vocês. O Ecomapa, tá? Então, o Ecomapa é outra ferramenta de abordagem familiar, provavelmente vocês já fizeram também. É uma representação gráfica que identifica todos os sistemas que envolvem e se relacionam com a pessoa, a família nuclear, no meio onde vive. Procura resumir uma grande quantidade de informações interativas gerais, facilita a visualização de áreas que podem ser exploradas para fortalecer o sistema social de apoio da família ou do indivíduo, e as representações estruturais e relacionais são as mesmas do genograma, tá? Então, assim, eu posso fazer um ecomapa, pessoal, de um membro da família, né? Ou eu posso fazer um ecomapa de toda a família, geralmente daquela família nuclear, e como que está a sua relação, a interdependência ali com diversas situações aí sociais, né? Por exemplo, em relação ao trabalho, a família extensa, a igreja, a escola, o posto de saúde, a grupos recreativos, aos amigos, né? Animais de estimação, enfim, como que está aí a relação dessa pessoa, desse indivíduo, né? Ou da família, como que está aí essa relação com esses vários aspectos e pontos aí, né? Que envolvem ali a família ou o indivíduo, tá? Então, componentes da relação, força, compensação e estresse, né? Então, por exemplo, aquela família, aquela família, o indivíduo, como está a relação dela no trabalho, né?
Ali, por exemplo, em relação ao primeiro ponto ali, mais acima, à nossa esquerda, é uma relação fraca, requer esforço, energia, não compensadora, não estressante, tá? Então, tipo aquela pessoa que vai para o trabalho para cumprir o dever dela, faz o que tem que fazer, não tem muito envolvimento, nem positivo, nem negativo em relação a alguma pessoa do trabalho e volta para casa dela, tá? Então, uma relação fraca, requer esforço, energia de alguma forma, não compensadora e não estressante também, tá? Ali do nosso lado direito, acima, já é uma linha mais forte, né? Com a seta, né? Apontando com duas setas ali, né? É uma relação forte, fornece apoio, energia, compensador e não estressante. Então, aquela pessoa que tem no seu ambiente de trabalho ali, né, uma relação forte ali com os colegas de trabalho, se sente apoiado, é compensador, não é estressante. Então, quando o ambiente de trabalho é saudável para a pessoa, né? É o melhor tipo de relação que existe aqui, né? Ali no nosso lado inferior, nosso lado esquerdo inferior, ali é um tipo de, aquela linha ali tracejada, um tipo de relação tênue, incerta, né, equilibrada, né, entre apoio e esforço. E do outro lado ali, né, com a linha em zigue-zague, é uma relação fraca, sem impacto na energia, recursos, mas é estressante, tá? Então, dá para a gente representar dessa forma, tá, pessoal? Então, não só com o trabalho, mas como que é a relação com a família, com outros parentes, a relação com outros, com os amigos, entendeu? Então dá para a gente entender mais ou menos aí, tá? Como que tá aí a relação. Isso aqui é muito importante quando a gente quer saber a rede de apoio, né, do paciente, né? O Practice, tá? Que é uma ferramenta que geralmente, né, é utilizada em conferências familiares na forma de roteiro para auxiliar e sistematizar a obtenção de informações a serem levantadas e tratadas sobre a dinâmica e os problemas familiares, tá? Então, é um roteiro ali que o paciente ele vai utilizar durante conferências familiares, né? Então, ele vai levantar ali problemas apresentados, papéis e estrutura, afeto, comunicação, tempo no ciclo de vida, doenças na família, resiliência ao estresse, né? Ecologia, como estão os outros fatores aí né, envoltos à família, né? Então, assim, o Practice não é muito utilizado, né? Algo mais que o paciente utiliza ali, né, em conferências, mas é só um roteiro ali que pode auxiliar o paciente, o indivíduo ali, né, a levantar essas informações ali na família dele. E o Apgar familiar, tá? Que é outra ferramenta de abordagem familiar que vocês podem ver, né, em alguns autores. É uma ferramenta utilizada para o levantamento da satisfação de cada membro na sua família em relação a 5 domínios, tá? Então, como a pessoa está se sentindo satisfeita, né? Enfim, como que está ali o grau de satisfação e motivação daquela pessoa para com aquela família, tá? Em relação a 5 domínios ali, né? Os diferentes scores devem ser comparados para se avaliar o estado funcional da família, né? Então, adaptação, participação, crescimento, afeição e resolução. São esses os tópicos aí do Apgar, né? Então, por exemplo, ali, ó, isso aqui é um roteirinho do Apgar, né? Então, estou satisfeito com a atenção que recebo da minha família quando algo está me incomodando? Quase sempre, às vezes, raramente, né? Estou satisfeito com a maneira com que minha família discute as questões de interesse comum e compartilha comigo a resolução dos problemas, né? Sinto que minha família aceita meus desejos de iniciar novas atividades ou de realizar mudanças no meu estilo de vida. Estou satisfeito com a maneira com que minha família expressa afeição e reage com relação aos meus sentimentos de raiva, tristeza e amor, né? Estou satisfeito com a maneira com que eu e minha família passamos o tempo juntos, né? A qualidade de tempo, né? Então, aí você ajuda o paciente a responder isso, né? Então, de forma lá que o quase sempre ali é a nota máxima, né? E o raramente ali já denota ali, né? Por exemplo, 10 pontos é uma família altamente funcional, né? Quando o paciente tem entre 6 a 9 pontos, é uma família moderadamente disfuncional. Quando tem 3 a 5 pontos, já é uma família altamente disfuncional, né?
Então, o sistema é seriamente disfuncional, com raros períodos satisfatórios, grandes dificuldades para garantir a continuidade de contato e ligação da família, com poucas ou raras histórias que não satisfazem. Então, aquela pessoa que não está satisfeita com a família, não está se sentindo compreendida, não está se sentindo alimentada por aquela família, né? Então, assim, sem aceitação das individualidades, limites e responsabilidades, tá? Pouca atenção às demandas emocionais, tá? Então, aqui é um sério problema, tá? Provavelmente aqui esse paciente já está com algum transtorno mental que a gente tem que trabalhar, uma depressão, uma ansiedade, tá? Então, é interessante a gente levantar o Apgar, tá? Para a gente entender como que está aí a satisfação, a motivação, que é um marcador aí, né, de como que está a saúde familiar, tá? Então, pessoal, para a gente encerrar nossa aula, vamos voltar lá para o caso da família Torres. Vamos voltar lá para o casinho da família Torres. Então, assim, lembrem que é um caso lá de resumindo, é um casal que levou o filho lá de 8 anos de idade para consulta na UBS com uma suspeita de hiperatividade, déficit de atenção e hiperatividade. E algumas alterações de comportamento, inclusive irritabilidade, né, batendo nos coleguinhas, né, ou seja, o menino tá problema, né, e isso tá acontecendo, tá, quando a gente trabalha aí com saúde infantil, mental infantil, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ver 3 ambientes, né, da criança, a família, a escola e os pares, né, ou seja, as crianças da mesma idade. Isso está acontecendo com a criança na família, a criança está assim na escola, está com os pares, né? Então isso está afetando os 3 ambientes da criança, né? Então, será que é um TDAH? Né? Então vamos ver o que está acontecendo. A gente fez o genograma da família, tá? E olha só o que a gente descobriu aí. O que vocês podem ver aí, pessoal? Tem histórico familiar de doenças mentais. Uhum. Podem ir falando, tá, pessoal? Só um pouquinho, tá? Deixa eu... Então vamos lá. A gente está no finalzinho da aula, né? E acho que vocês já estão cansadinhos já. Pessoal, então assim, como é importante a gente ter abordado aí, na verdade não foi a gente, isso é um caso do tratado, né, de medicina de família, mas só para demonstrar aí que esse é um exemplo, de certa forma, comum, tá? Então assim, o que acontece nessa família, né? O pai, ele... A gente fez ali o genograma, né? O que a gente identificou, tá? Que o pai, o que é mais gritante ali, é que ele tem um padrão de correção que é violento, tá? Ele passou a adotar um padrão de correção que é violento, tá? Eu não vou entrar em questões aqui complexas de correção de filho, tá? Eu sou pai, eu poderia discutir isso, tá? Eu acredito que, de certa forma, existe um limite para correção, mas eu acho que não na violência, né? Uns tapinhas aqui e ali até que vai, mas aqui nesse caso está existindo violência no padrão de correção do pai para com o filho. Além disso, o que acontece? Essa criança, ela tem um defeito congênito na mão esquerda, né? Ela não tem alguns dedinhos da mão esquerda, tá? Adora brincar no jardim, né? O José Luiz, né? E a gente vê, pessoal, por exemplo, que esse padrão de correção, ele é replicado pelo pai porque o pai dele, o pai do pai fazia isso também, né? Olha lá, o avô paterno, né? Também tinha esse tipo de padrão de correção, né? Enfim, aqui não está representado, mas também provavelmente é um pai que não tem muito vínculo afetivo com o filho, né?
é mais aquele pai que chega aí só para corrigir, não conversa muito com o filho, enfim, o filho de alguma forma está se sentindo, sente isso, né? Então, o que foi levantado é isso, né? Olha só ali a relação do José Luiz, né? Com essas dificuldades escolares, com a escola, com o pai, com a mãe, né? Uma relação ali de distanciamento também com a mãe, né? Então, quais são, né, a avaliação? Dentro da avaliação, fazendo uma abordagem familiar, o que a gente pode identificar? Os problemas e disfunções familiares identificados, né? Então, relação incerta com a mãe, padrão agressivo de educação, disciplina paterna, relação fraca e estressante com o pai, relação fraca e estressante na escola, tá? Ausência de laços de amizade, tá? Uma criança que não tem laços de amizade, né? Se a gente for voltar ali, ó, pro Ecomapa ali, ó, não tem, né? Que mais? A ausência de grupos recreativos, tá? Uma criança que não tem lazer, né? História familiar de esquizofrenia, né? Vamos ver lá, 2 tios maternos, tá? 2 tios maternos ali com esquizofrenia, tá? Um de 32, outro de 30 anos, se eu não me engano, tá? Não, já é significativo, tá? História familiar de doença de Alzheimer em avô materno também, tá? Só assim, essas histórias familiares vão levantar, assim, né, algumas suspeitas, assim, se ele tiver, assim, não é que a principal suspeita, tá? Até porque quadros aí de esquizofrenia na infância começam a abrir mais ou menos aí nessa idade, né? Com alterações comportamentais, agressividade, muitas vezes não abre com aqueles sintomas positivos de alucinação, de delírio, né? Às vezes alterações comportamentais depois que o paciente vai lá na adolescência abrir os delírios e as alucinações. Mas é uma hipótese também a se pensar, tá? Mas o que é gritante nessa família são todas essas disfunções familiares, tá? De que forma a gente pode trabalhar isso, né? Então, é desafiador, como eu falei para vocês, tá? Não é fácil, né? Mas, assim, apresentar à família os problemas e disfunções detectados, né? Chamar essa família, chamar o pai, né? A mãe, conversar com eles, eles já estão no consultório, né? Ali, ou no outro momento, né? De repente até fazer uma visita domiciliar, tá? Então, apresentar à família os problemas e disfunções na família detectados, tá? A partir daí, debater formas de resolução, né? Expor a gravidade dos problemas e as disfunções numa consulta conjunta pai, mãe, criança, né? Conscientizar e procurar formas de resolução com recursos intra e extrafamiliares. A terapia familiar pode entrar aí como alternativa, né? Para compreender esse padrão de correção desse pai, esse distanciamento em relação à mãe, né? Em relação ao pai, né? Então, o sistema aí paternal está falho, né? Muito falho no vínculo, na correção, né? Explicar que, pelo menos né, nessa consulta, não fecha critérios para TDAH, tá? A criança não tem critério para TDAH. Em todo momento da consulta, criança sentadinha ali, sem distraibilidade. Criança com déficit de atenção e hiperatividade, pessoal, não para na consulta, tá? Sobe na mesa, para lá e para cá, você chama ele, tá passando debaixo da sua mesa, quer pegar sua caneta, tá? E essa criança não estava assim na consulta, tá? Então, explicar que pelo menos nessa consulta não fecha critério para o diagnóstico pelo menos nessa consulta, né? De ter TDAH, e, consequentemente, não há necessidade de terapia medicamentosa, né? Isso é muito comum, pessoal. Os pacientes te procurarem, né, querendo uma pílula milagrosa, querendo um medicamento, um tratamento simples para uma coisa complexa, né, que se não resolve assim, né, com uma pílula, né. Então, explicar que não é assim, não tem TDAH, consequentemente, não tem necessidade de tomar medicamento, mas Ritalina, né. Solicitar relatório da escola sobre o comportamento do paciente, né, procure entender com a escola o que está acontecendo, orientar estratégias preventivas em relação à esquizofrenia, doença de Alzheimer, né? E acionar conselho tutelar, tá? Caso haja continuidade dos danos psicossociais à criança. Bom, o que eu faço, professor, quando eu vejo uma situação de violência infantil, tá? Quando eu vejo uma situação de violência na casa, é uma contraindicação para abordagem familiar. Você não vai chegar lá dando uma de justiceiro, de super-homem, Mulher Maravilha, entendeu?
pisar em ovos, é muito delicado. Quando é uma situação de criança e você detecta que está tendo violência, tá? Aí compete a nós acionar o conselho tutelar. Bom, detecta situações de violência aí, né? Seja de negligência, abuso físico, abuso psicológico, enfim, qualquer situação em que no domicílio está acontecendo isso, a gente tem que acionar o conselho tutelar, não tem como a gente ficar quieto diante dessas situações, tá bom? Bom, concluindo, né? Os pacientes, pessoas que atendemos são, antes de tudo, pais, mães, marido, mulher, filhos, irmãos, avós, ou seja, pertence a uma família a qual deve ser entendida como um contexto que pode influenciar a saúde individual e determinar padrões de comportamentos e atitudes, né? Estar sensível às demandas, aos problemas e às disfunções familiares também é papel do médico que atua na atenção primária, visando ampla e sistêmica compreensão do ser humano e seu contexto familiar. As ferramentas de abordagem familiar devem ser utilizadas sempre que houver indicação e possibilidade. Dessa forma, haverá ampliação do entendimento do paciente e sua família, e o médico poderá propor ações e estratégias terapêuticas que se direcionam às prováveis raízes do problema. Lembrar, pessoal, que é uma equipe multidisciplinar. Implique também a enfermeira, se puder encaminhar para o psicólogo, enfim, tá? Que não, também não abrace, também tudo, não jogue tudo para suas costas também, tá? Família não nasce pronta, né, pessoal? Quero terminar uma frase aqui do Luiz Fernando Veríssimo, né? Família não nasce pronta, constrói-se aos poucos e é o melhor laboratório do amor. Em casa, entre pais e filhos, pode-se aprender a amar, ter respeito, fé, solidariedade, companheirismo e outros sentimentos, né? Então é importante a gente cultivar a nossa família, a paz da nossa família, né? Porque quando não há essa paz, né? E isso acaba influenciando na saúde, né? Bom, pessoal, obrigado pela atenção, tá? Desculpa pelo horário, tá? Alguma dúvida, algum questionamento, alguém tem algo a acrescentar? Prof, não esquece de postar as aulas no AVA. Isso, eu vou postar, tá, pessoal? Vou postar, tá? Pode deixar, tá bom? Obrigada. A nossa próxima aula é na sexta-feira, tá? Confirmado, tá bom? Sexta-feira de manhã, tá? Aí já vai ser um tema clínico, tá, pessoal? Então, tem que ir no... provavelmente vai ser lombalgia, tá? Vai ser uma aula ali de lombalgia ou de infecção urinária, tá bom? Professor, Sim. deixa eu te fazer uma pergunta. Será que tem como o senhor mandar com um pouco antes de antecedência o dia e o horário das aulas para a gente se organizar melhor? Eu vou enviar o caderno com o cronograma, tá? Vou enviar para você certinho lá, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada, imagina. Certo, pessoal, então é isso, tá? Um abraço para todos vocês. Professor, Sim? o pessoal que está no grupo da Iracema, a gente pode conversar com o senhor no final, depois que todo mundo sair? Pode sim, eu vou conversar com vocês para a gente remanejá-los até setembro, tá? Para vocês não serem prejudicados, tá bom? Tá, daí a gente aguarda aqui, né? Isso, Beleza. Ok? Beleza, pessoal? Então é isso, um abraço para vocês, tá? Fiquem com Deus, se cuidem, tá bom? Precisando, tamo aí, tá? Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Valeu, professor. Obrigado pela aula. Tchau, professor. Obrigada.